Vamos lá, boa noite a todos. Boa noite. Aqui estamos para o nosso retorno em 2026, primeira palestra, e temos pela frente uma nova série. Hoje vamos abordar a iniciação, a alquimia e o zodíaco para a arte de viver. Termos antigos, porém, muito claros. Vamos explicar essa clareza, então, do que se trata. Por que iniciação? Iniciação está muito ligado às escolas dos mistérios. Essas escolas dos mistérios, parece que a coisa secreta e etc., não era bem assim. E mistério, essa palavra, muito ligada a mitos, a místis iniciante, é aquele que começa a buscar um sentido próprio na sua existência e no conhecimento do mundo e de toda a natureza. Não era nada de secreto. Tornou-se essa ideia de mistério algo assim, muito inacessível, particularmente pela condenação das igrejas, que não concordavam com estas abordagens, porque entendiam que toda a sagração, toda a questão de iniciação, do encontro do homem com ele mesmo, só a igreja poderia dar. E com isso ela chamava o encontro através dos rebanhos. E o padre, tal do pastor, o Senhor, meu pastor, né, então, é ele que diria o que você devia fazer ou devia fazer. E nesse sentido, as escolas de iniciação iam na contramão disso. De um modo completamente contrário. Entendiam que cada um tinha um destino próprio a encontrar pelo seu próprio mistério, que era pela seu próprio autoconhecimento. Cada um tinha um caminho próprio a seguir, que era dado pelos seus talentos, pela sua capacidade de encontrar um sentido na sua vida. Isto era iniciação. E ganhou um sentido espúrio de mistério como algo inacessível. Não é. É porque queria dizer que não é da sua conta mesmo. É só da conta de quem é que está buscando isso. Portanto, era uma negação aos rebanhos. Pelo contrário, eles foram perseguidos como hereges, porque não admitiam a voz do padre que deveria determinar o que você poderia ou não poderia fazer. Enquanto que essas escolas iniciavam a busca do autoconhecimento. É lá que você encontrará o caminho próprio a seguir. Ou, por outras palavras, o divino está dentro de você. Essa é a sua igreja, você mesmo, e não as igrejas externas. Tanto é que os templos da antiguidade não eram frequentados por pessoas. Lá estava a estátua, todo o rito sagrado, mas a população não tinha acesso a ela dentro, não se entrava dentro, como é a igreja moderna. Então, vamos tentar entender o que é isso, iniciação, por consequência, a alquimia, que é parte da iniciação, e uma tradição mais antiga ainda, que é contemporânea, que é o zodíaco, que é a chave da vida, a roda da vida, como veremos. Então vamos lá. Primeiro, vamos à origem e etimologia de alquimia. Antes de entrar nisso, já esclareço que a iniciação em grego é mistis. Meia, daí vem mistis, é aquele que pratica essa iniciação, e mistis e mysterium é o estudo do conhecimento de si mesmo. Lembro a vocês que no auge da civilização clássica grega, por volta do V século a.C., mais ou menos 40% da população frequentava as chamadas escolas
dos mistérios. Cito algumas. Escola ófico-pitagórica, canto orfeônico, daí vem de Orfeu e Pitágoras. Escola dos mistérios de Eleusias, daí vem Eleutério, nosso vernáculo, pouca gente sabe o que é. Eleftheria, em grego, significa libertação. Escolas da libertação. Eleusis era o centro da libertação. Inclusive, é muito importante no alfabeto sagrado. Vem da raiz, inclusive, acadiana, judaica, do Aleph. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e é a primeira letra nossa, do A, que é Aleph, Elefsis. A primeira porta em direção à libertação. Escola dos Mistérios dos Cabiros, Escola dos Mistérios da grande poetisa Safó, que derivou a palavra safado, hein? Vejam só, que de safado não tinha nada, era a Escola dos Mistérios Eróticos sagrados, e não de safadeza, como a gente entende hoje. Então vejam quantas e quantas escolas haviam e como era importante essa sequência. Detalhe, frequentar essas escolas normalmente era após os 25 anos de idade, que queria dizer o conhecimento do divino, o conhecimento do que é o caminho seu em direção a uma elevação espiritual. Então, vamos lá agora entender a palavra alquimia, que está tão em voga hoje, todo mundo fala em alquimia, né? Ninguém sabe direito o que é. Parece que a química primitiva, eu aprendi isso na escola. E depois que virou ciência séria, virou química, né? O que é uma asneira absoluta, isso. A alquimia vem do egípcio Kem. Esse é o nome original do Egito, que significa terra da iniciação. Os papiros arcaicos, entre os quais o papiro de Turim, o livro dos mortos, que de morte não tem nada, é o livro que são papiros de voltar a viver, ele diz que vieram os egípcios lá do outro lado, das terras distantes, das montanhas Atlas, daí vem a história do mito da Atlântida, que lá, por inúmeras razões, foi destruída a sua civilização, mas a principal, segundo eles dizem, era o seu desvario, o seu descaso com a humanidade. E foi um castigo divino. E como tal, eles partiram, a população que sobreviveu partiram pelo norte da África, porque a ideia é que a Atlântida se situava no centro dos mares atlânticos, no nosso atual Oceano Atlântico, até chegarem às margens do Nilo. E lá se estabeleceram. Então, eles são o povo vindo da terra de Quem. E nomearam um faraó, que não queria dizer nem rei, sacerdote, nem nada, queria dizer aquele eleito para resgatar esta tradição e não permitir que a degeneração acontecesse de novo, ou pelo menos retardasse a degeneração da condição humana e voltasse a essa condição que nós vamos hoje estudar. Portanto, o nome originário do Egito não era Quem. Eles, os egípcios, falavam, somos a terra de Quem. Que os gregos que conheceram esta terra, e muitos se iniciaram nela, inclusive Platão, inclusive Pitágoras, passou 20 anos lá, eles, quando questionados, aonde que você vai para uma viagem tão longa, eles iam ao Egito, ele dizia, eu vou à terra de Ptah. Terra em grego é Gea, da geografia, Gaia e tal. Ou a Gea Ptah. Por que Ptah? Porque Ptah é a divindade por excelência, que é o condutor na tradição egípcia da iniciação. É o Hermes original. Toda
a fenomenologia, toda a forma de manifestação do Hermes como condutor, psicopompo, condutor para o encontro do sentido da tua existência, é Hermes. Hermes é o Deus dos caminhos. Que é Deus dos caminhos. É aquele que indica o caminho aqui na Terra e que te fará voltar a viver depois da morte. Porque todos acreditavam no voltar a viver, como tal. Então, Yeaptah, em grego, virou Yepto, Egipto, daí Egito. Então, é uma corruptela, podemos dizer assim, de Yeaptah, Egito, de origem grega, que até hoje ficou Egipto em grego, Egito para os latinos, né? Mas os egípcios sempre consideravam a sua terra como uma terra de Ptah. Como apareceu a alquimia, então? Simples. Os árabes ocuparam o Egito logo no início da era islâmica, que é por volta do 7º século depois de Cristo, quando o Egito era uma terra muito decadente. Lembrem-se que a civilização egípcia tem uma origem pelo menos 8.000 anos antes de Cristo. Portanto, quase 9.000 anos depois, numa época já tinham sido tomados pelos gregos, depois pelos romanos, enfim, eles se referiam, eles como conquistadores, que eles conquistaram, conhecendo a nova origem, conquistaram a terra de Quem. Então, eles foram Al-Quem. Eles estão agora em Al-Quem. Aliás, a origem Al-Cair, Cairo, hoje, Al-Cair, quer dizer, ao acampamento. Cair, em Egito, em árabe, é acampamento. Porque eles chegaram naquela região com um acampamento enorme, de mais de 200.000 soldados, e dominaram toda aquela região. E ficaram, não partiram mais. E assim nasceu a cidade do Cairo, como tal. Então, eles se referiam a Al-Cair, onde eles estão agora, eles estão dominando Al-Quem. Al em árabe quer dizer a em direção a, tá? Al, como diremos hoje na nossa língua. Então, ficou conhecido como Al-Quem, daí nasceu a alquimia. Simples assim. Esta é a origem da palavra alquimia. Estamos indo à terra da iniciação. Conquistar. Exatamente. Esta é a terra de Quem, Al-Quem. É assim que ficou conhecido e até hoje ficou assim a alquimia. Portanto, para sermos exatos, Egito e alquimia são uma e a mesma coisa. Ou, se quiserem naquela ironia, coisa e cousa são a mesma coisa. Simplesmente assim. Bem, então assim nasceu essa terminologia que revela muita coisa importante da sua origem. Vamos agora então entender o que é essa alquimia, o que é essa iniciação. Origem e etimologia da alquimia. Iniciação era para os gregos, para os egípcios gregos, a arte de evoluir. Está na Tábua de Esmeralda, século 23 a.C., um papiro muito importante, que diz: o sentido da tua existência é você partir daqui mais evoluído do que chegou. Tome tudo que os deuses te ofereceram, corpo e psique, corpo, talentos e tudo, e transforme em obra de arte, em nobre, belo e justo. Transforme toda a tua matéria em pura espiritualidade. Tem a ver com a geometria sagrada, nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, evoluir da condição mortal para a reconquista da imortalidade perdida. Ou seja, é o mito do paraíso perdido que está em nossa tradição também. Que será abordado mais tarde na tradição judaico-cristã, está na Bíblia, isso, né? Que é o caminho da regeneração, ou do herói da raça de ferro em busca do ouro primordial. Vejam, isso é pura alquimia, né? A pedra filosofal que toca tudo e transforma em ouro.
muito mal entendida durante a Idade Média pelos caçadores de ouro, que achavam que se você encontrasse uma fórmula química de unir o ferro com níquel, com outros metais, você ia encontrar uma forma de transformar tudo em ouro. Que pobreza, não? Porque aqui estamos falando do ouro primordial, da transmutação da alma de ferro em ouro. Vamos entender isso já. Não tem nada a ver com ouro físico. Tem a ver com o símbolo do incorruptível, que é o ouro que representa. E tem a ver com o ferro, que é o metal que se carcome. É símbolo da mortalidade, o ferro. Enquanto o ouro é símbolo da imortalidade. Por quê? Esta é a alquimia básica. Que o ferro não tem como você evitar que ele se oxide e se enferruje. Enquanto que o ouro, ele é indestrutível. O ouro não perde seu brilho. Se você pegar um pedacinho, uma esferinha de ouro, e cortá-la ao meio, ela terá o mesmo brilho dentro e fora. A prata é um metal incorruptível, só que tem uma característica, ela escurece. Se você não poli-la, ela enegrece. Se abri-la por dentro, ela mantém ainda o seu brilho, mas por fora ela escurece. O bronze é pior ainda. Então agora vamos entender o que é essa teoria sagrada dos metais como representação da nossa alma. Por que fala em imortalidade perdida? A Bíblia nos conta o paraíso perdido, né? Tudo isso para nos contar algo fundamental, que é da nossa origem, como fomos numa época pertencentes em estar ao lado dos deuses, ou ao lado de Deus nas tradições judaico-cristãs, pouco importa, é a mesma coisa. Ou seja, éramos imortais na origem. E por uma razão, temos o pecado original, fomos expulsos do paraíso. E por uma distorção, eu diria, inexplicável, aparentemente, mas muito clara, esta razão está ligada aos genitais. Lembram? O que é que Adão e Eva têm que colocar ao ser expulsos? A famosa folha de parreira nos genitais. Como se eles fossem os responsáveis pelo nosso pecado. Mas notem que, por mais que seja simbólico isso, representa que os genitais agora são a esperança da renovação. Perdeu a imortalidade, para onde vamos tentar salvar o que nos resta de vida? As nossas gerações, a reprodução, os filhos, né? O que também é muito discutível isso. Colocar a carga de nossa perda de mortalidade no pobre do nosso filho também ninguém merece, né? Mas enfim, de qualquer maneira, há uma questão muito inexplicável nisso, mas que revela uma visão moralista, principalmente que vem do judaísmo e do cristianismo, isso, de que os genitais são a fonte do pecado, em bom português. Ou como dizia um professor meu, que equívoco, não? A cabeça de baixo não causa morte nem sacrifício de ninguém, é a cabeça de cima. É a cabeça de cima, estúpido, ele dizia, parafraseando aquele Friedman, né, aquele economista, que dizia, a economia é estúpido. Isso é como se fosse a razão da alegria e da felicidade das nações, seria a economia. Então ele dizia, é a cabeça de cima, estúpido, e não a cabeça de baixo. Ou seja, os genitais não matam ninguém. Quem mata mesmo, quem ordena ou sexo ou tudo é a cabeça de cima. Bem, aqui está uma chave, que se opõe às religiões modernas, judaico-cristã e islâmica.
Você é um pecador, não tem jeito. As missas são claríssimas, né? Miserere nobis. Alguém já ouviu essa missa? Começa assim, somos miseráveis. Cui peccato sunt. Estou falando latim, que chico, né? És pecador. Todas as missas de Requiem, as missas de Natal, elas falam em somos miseráveis e somos pecadores. Eu pergunto a quem não quer calar, por que eu sou miserável? Por que eu fiz isso? Eu nasci sem pedir, sem saber de nada, que agora já me carimbam de pecador. E miserável por quê? Eu não fiz nada, ainda pelo menos, né? A não ser fazer cocô nas calças e acabou. Pronto. Então, aqui está uma diferença. Se você for bonzinho, você será para o céu. A bela jogada da igreja, né? Igreja quer rebanhos, quer credores. E quanto mais bonzinho você é, mais passivo você for, mais os poderosos se aproveitarão de você. É óbvio. Enquanto que aqui o caminho proposto da regeneração do herói é aquele que sai da raça de ferro, condição mortal, e vai reconquistar essa imortalidade, que é o outro. Vamos dar uma olhada nisso. Aqui está uma imagem das eras cósmicas, segundo a tradição alquímica original. Vejam só. A era de ouro, a era do incorruptível, onde a natureza sagrada. Olha que interessante, estamos começando a desconfiar disso hoje, passados alguns milênios de desprezo à natureza, né? A era de prata, a era onde conquistamos os primeiros espaços da natureza e a destruímos. A era de prata representa a primeira degradação. Como eu expliquei a vocês, o ouro é incorruptível, por dentro e por fora. A era de prata, ela é imortal, não se corrompe ainda, mas ela é desvairada. Por quê? É o símbolo da prata. Você não ouviu falar de gente que não pode usar nada de prata que escurece logo, né? Aqui tem uma chave muito importante. Qual a diferença do ouro para a prata? Meio ponto no norte aqui. Incorruptível. Era incorruptível? Incorruptível. O ouro é? O ouro é. A prata, como você acabou de falar, ela escurece, né? Daí tem aquelas coisas que a gente faz esfregando, passando produto para Ela tirar. continua imortal. Ela continua impecável. A prata não se degrada. Pense na prata com o ferro. O ferro, se você brilhar bastante, ele pode parecer uma prata falsa, né? Pode polir, mas logo depois ele se oxida. Vejam só. A simbólica é muito clara disso. A prata representa o nascimento da diferença entre essência e aparência, enquanto que o ouro, ele é idêntico na sua essência e na sua aparência. Se você cortar uma esfera de ouro, o interior dela será idêntico ao seu exterior. Se você cortar uma esfera de prata, o seu interior continuará brilhante por algum tempo, mas o seu exterior escurece. O que significa essa questão da diferença entre essência e aparência? Foi a cisão que houve, né? Como a gente viu no ano passado. Então agora estamos vendo o que é a verdadeira origem do pecado original. Não está nos genitais, mas está na mentira. Separar essência de aparência é separar o homem dos deuses. Os deuses são o ouro. A sua essência e aparência é idêntica. Eles são absolutamente verdadeiros. Enquanto que os homens, mesmo na era de prata, antes de perderem a imortalidade, eles aparentam uma coisa e são outra na realidade. Esse sim é o pecado original. E a prata é relacionada com a lua, né? Que é um astro extremamente mutável, né? Muito bem. A segunda era, portanto, é a idade da prata,
que é o metal, digamos, menos precioso, porque revela essa condição humana. Tudo isso deve ser visto como condição humana. A idade do ouro é quando os homens vêm lá dos deuses, eles são idênticos, na verdade, na aparência. A idade da prata representa a primeira separação entre homens e deuses. Os homens de prata são aqueles que mentem. Eles ainda têm a imortalidade. É antes da expulsão do paraíso. Aliás, se vocês olharem bem na Bíblia, a simbólica da maçã, da serpente, é quando os homens mentem a Deus. Enganam. Ora, exato, por isso são expulsos do paraíso. Então, essa é a idade da prata atribuída ao grande dilúvio. Sobraram poucos homens. Eles tentarão agora se multiplicar. Mas eles não têm ainda a capacidade de se multiplicar. Então, o grande Zeus, diz a tradição, condoído, pegou um casal primordial dos mais justos, Deucalião e Pirra, e lhes ordenou que ela jogasse os ossos da sua mãe pelas costas. E ele também jogasse os ossos da sua mãe pelas costas. Era horrível isso. Só que não entenderam que a terra era a sua própria mãe. Eram pedras. Quando entenderam, jogaram pedras nas suas costas e lá nasceram descendentes, porque não havia maternidade. Dos que ela jogou, nasceram. Dos que ele jogou, nasceram. E ele, condoído, então, separou os Deus no hermafrodita primordial. Ele era metade masculino e metade feminino. Separou-os e condenou-os a eternamente buscar a sua parte perdida, porque assim errariam menos e se amariam mais. Esta é a origem do masculino e feminino primordial na Idade da Prata. Mas, pelo visto, não adiantou. Eles guerreavam entre si. E se entremataram. Condoído, Zeus criou uma nova era, a Idade do Bronze. Já repararam uma coisa? O bronze parece o falso ouro. Já poliram bem o bronze, para vocês verem, parece ouro. Mas ele se carcome. Embora ele sobreviveu muito mais que o ferro, ele fica esverdeado. O próprio cobre também, que tem que estar na mistura. Azinhable, que a gente chama. É. Tá? Então, o que é que isso representa? Que era um ouro degenerado. É a idade dos homens que fazem leis por conta própria e que acabam se entrematando. Podemos dizer com segurança que os nossos homens poderosos, vide Trump, entre outros, estamos na Idade do Bronze, né? Os homens que se entrematam. Bom, dizem que ele desistiu e os tornou mortais. Daí inicia-se a Idade do Ferro, a nossa idade. Nasce, cresce, desenvolve, se carcome e morre. A Idade da Mortalidade. É nessa idade que será criada Pandora, aquela que traz, não é a primeira mulher, é a primeira mãe, é a que traz no ventre a esperança. Essa é a nossa condição. Muito bem. Aqui estão, então, os símbolos importantes da base alquímica, que é a idade do ferro, aliás, do ouro, prata, ferro, bronze. Estas são as condições humanas. Nós saímos de uma era ao lado dos deuses para uma degradação do ferro para a prata, aliás, do ouro para a prata, para a bronze e finalmente a idade do ferro. Dá para degenerar mais? Como? Diga. Pelo plástico, né? Exatamente. Poluindo os oceanos.
A idade do plástico, do descartável, onde o próprio ser humano é descartado como objeto de consumo. A idade onde a eternidade dura minutos. O ferro, pelo menos, dura algumas décadas, aqui não dura nada. Já nasce e fica velho, como disse muito bem Hesíodo. Já disse ele, em pleno século VIII a.C., é a idade onde tudo que nasce já fica velho em seguida. É a histeria do consumismo. Comprou, daqui a pouco está velho, troca. Carro novo, celular novo, sei lá, tudo tem que ser novo. E nós somos descartados. Bem, agora entendemos melhor a iniciação. A transmutação da alma, ou da psique mortal, em busca da reconquista da idade perdida. Como se faz isso? Somos do ferro, ou chumbo, é o chumbo alquímico, em direção ao bronze, por sua vez, em direção à prata, e finalmente retorna ao ouro, símbolo da eternidade e do incorruptível. Esta é a pedra filosofal. O sentido dela está em transmutação da alma e não em química. É a química sagrada, na verdade. E notem que coisa interessante. Essa transmutação, ela nos mostra exatamente o caminho do herói. Que é só através do sagrado, da espiritualidade que você se eleva. Não é através dos bens só materiais ou de conquistar tudo em ouro. O famoso ganhando a loteria tão bonito. Bem, então seria reunindo aparência com essência. Com essência através da verdade. Muito bem, aqui estamos então, vemos o caminho do alquimista. A busca da evolução da alma, onde os metais são símbolos que representam estágios de evolução. Desse modo, o que nós temos aqui? Esse estágio de evolução é o que chama, que você só alcançará pela pedra filosofal. Vamos traduzir a pedra filosofal? Pedra, em sânscrito, é Hermes, que é o Deus dos caminhos. Por que filosofal? Pela origem da palavra, entendemos. Filos, afim, irmão, não amigo. Irmanado a Sofia, a sabedoria dos deuses. Somente encontrando o caminho da sabedoria divina é que você recuperará este caminho. Essa é a pedra filosofal, que nos fará evoluirmos do ferro ou do chumbo para o ouro, para a prata, para alcançar o divino. Esses são os grandes avatares. O próprio cristianismo nos mostra isso muito bem. Como reencontrar este caminho. Como o grande iniciado que foi Cristo, era isso que ele propunha, simplesmente. Nada a ver com a igreja, né? E nem com a riqueza do Vaticano. Este é o caminho dos profetas, da palavra grega profeta, pró, na frente, fós, os iluminantes, os que vão iluminar o caminho. Apóstolo, stolos em grego é que veste, stolos é a vestimenta sagrada, ou que vai em direção ao vestimenta, aquilo que te consagra. Apóstolo é isso. Então, vemos aqui o caminho do alquimista, em busca da evolução da alma, e não em busca dos cadinhos e tal, que foi tive tanta chacota e tanto ridículo durante a Idade Média e a Idade Moderna, né? Os alquimistas, que eram grandes charlatães, e eram mesmo. Aí vem Pandora. Aqui vocês podem ver o humano primordial, que era ao mesmo tempo duas partes, masculina e feminina, como vocês veem aqui. A figura do meio, vocês veem, Prometeu roubando o fogo dos deuses. E depois,
o nascimento de Pandora, o que é muito importante. Aqui nós temos o tema de Prometeu e Pandora. Prometeu, etimologia, pró-mitos, o que vai na frente no mito, o que vai, primeiro pensa e depois age. Pandoros, doações, dádivas, aqui tem todas as dádivas. O hermafrodita primordial é a degeneração dos homens de ferro. O que ele faz? Vamos um pouco da história, a origem dos deuses. Ele rouba o fogo dos deuses, são os homens criadores. Esses eram os argumentos bíblicos, inclusive, que eles aceitavam, esses iniciados, que eles eram criadores, e só criadores, só Deus. Eles tinham que ser rebanhos, bonitinho e obediente. Ou seja, é uma apologia da imbecilidade, né? Ou seja, burrinho, obediente e idiota. É muito interessante que na tradição israelita também aparece na época do exílio, na época da Páscoa judaica, que conta a história do Êxodo, né? Do Êxodo, onde se lê, quem lê a cerimônia, vê que se reúnem para celebrar a saída do Egito e tudo isso, e num momento, quando se reúnem na mesa, tem 3 meninos que fazem perguntas sobre esse dia. Primeiro, o inocente, o bobinho, né? Diz: que é isto? Por que devemos celebrar? Me expliquem. Aí diz: porque não sei o que, aquela conversa toda, né? Aí vem o outro que diz: mas será que foi o menino meio que deve ser educado e repreendido? Será que foi assim mesmo? Parecendo esquisita essa história, estou contando em termos assim mais simples. Ele deve ser punido, mas ele tem esperança, ele será corrigido, ele tem que aprender a ter fé e nunca perguntar. Aí vem o mau menino, o menino mau. Que história é essa? Eu duvido que tenha sido assim. Eu vou investigar para ver se isso aconteceu mesmo. Esse é o mau menino que deve ser repreendido e expulso, se for o caso, de nossa casa e de nossa mesa. É mole o que mais? Não pergunte, cale a boca e engula. Vai contra todo o espírito científico, né? Todo o espírito investigativo da pergunta, né? Como a pergunta é uma maldade, a dúvida é uma maldade, imaginem vocês. E está bem claro o porquê que a igreja perseguiu, incendiou, queimou vivo um Giordano Bruno, porque trouxe um Galileu Galilei à beira da fogueira, e assim por diante. E como toda sabedoria deveria ser encoberta. Todos eles eram grandes iniciados e grandes alquimistas, mas tinham que ser secretamente. Aliás, sabemos que o próprio Descartes era um grande alquimista. Vejam que interessante, né? Então, aqui está o símbolo do roubo do fogo, da inteligência. Mas aqui a questão é diferente. Ele cria os homens e dá o fogo da inteligência para eles. Ele é o pai dos homens. Por que ele é castigado? Você sabe que ele é castigado no Tártaro, no Cáucaso, aliás, ele fica acorrentado com uma águia comer-lhe o fígado. Por que ele foi castigado? Se ele lhes deu a luz? A resposta é simples. Porque quando Zeus soube disso, lhe dá a seguinte pergunta: roubaste o fogo para dar aos deuses. Pergunto-lhe agora com que medidas governará seu uso. Será ainda que os deuses têm a medida do seu uso, ou você quer buscá-lo pelo desvario, que é o símbolo da prata, que era o poder? O que eu farei com ele não é da tua conta. Nietzsche, na sua genialidade, colocou isso muito bem, pouca gente entendeu. O século XIX disse: os homens mataram os deuses. Esta é a expressão correta. Ou seja, se afastaram dos deuses porque não queriam a sua medida. Obras capitais de Nietzsche, o Anticristo, é isso mesmo. Não é o nobre, belo e justo, é o desvario do poder que está em jogo.
não é mais a força governada a serviço da vida, não. É a força governada a serviço dos meus interesses. Nietzsche colocou a questão muito bem, e Jung sacou isso muito bem, e ironicamente observou: pois é, os deuses morreram, mas viraram as neuroses de hoje. A frase é de uma genialidade extraordinária. Está no Aurora, leitura muito recomendada de Nietzsche. No Anticristo, sem dúvida nenhuma. E assim por diante. Ora, então, Nietzsche era um homem profundamente religioso, ele não nasceu coisa nenhuma. Tem textos dele no Aurora comprovando isso. Que a irmã dele, Frida, que era uma louca de pedra, eliminou, depois encontraram e republicaram. Ela queria fabricar ele como símbolo do nazismo. Ele odiava o Estado, imagina que ele ia ser símbolo do nazismo. Então, lá está uma das observações mais geniais. Os homens desmedidos matam o divino. Essa é a questão fundamental. Nada mais próprio para o século XIX, XX e XXI. Estudando na Itália, todos os escritos de Nietzsche, cadernos, essas coisas, com critério crítico, né? Como edição crítica, exatamente para tirar esse equívoco do que a irmã do Nietzsche e o Peter Gass fizeram quando fizeram Vontade de Potência, né? Que é um livro que não existe. Exatamente. Fizeram retalhos, uma coxa de retalhos. Bom, vejam só, não aceitam de seu uso a ética, está bem claro, né? Então, Pandora, enviado pelos deuses, com a caixa de Pandora, do qual escapam todos os males, e só fica aqui da esperança. Assim é a vida aqui na Terra, cheia de males, mas sempre resta uma esperança. Esta é a condição humana, e lá está ela, nessa última imagem, vestida pelos deuses para trazer o fruto da maternidade, o seu ventre. Aqui está então a era de ferro dos homens mortais: nascer, crescer, amadurecer, envelhecer e morrer. É a roda da necessidade e do inexorável de todos os males. As três parcas, as miras, em grego, uma tece o fio da vida, outra enrola o fuso, que é o tempo de duração, e a última corta. Esta é nosso passado, a ideia do presente e futuro, é o que nos cabe nessa existência. Esta é a roda que nós tentaremos superar. Muito bem. E agora vamos ver a etimologia, origem e função do zodíaco. Vamos lá então à segunda parte do nosso encontro sobre a alquimia, o zodíaco e a escola dos mistérios para a arte de viver e amar. Vou falar agora um pouco do zodíaco. Aquele discípulo aí achou um nome esquisito, né? Nós é que somos esquisitos, e adiante. É só olhar a etimologia e compreender. O zodíaco, a astrologia nada mais é do que a leitura do zodíaco. É a roda da vida, ou chave da vida, sua origem, etimologia e função. Vai lá. Zodíacos, vida que gira para evoluir. Zon é vida, aí vem zoológico, local da vida. Zon é animal. Por que gira para evoluir? Essa é uma questão que vamos ver o que quer dizer, por que gira? É a esfera evolutiva, onde nascemos e renascemos, olha só, no mínimo 12 vezes em cada signo. Mas é nossa escolha evoluir, estacionar ou mesmo evoluir. Esta é uma chave muito importante para se entender algumas tolices, vulgarizações que são feitas da astrologia,
de que ela prevê. Ela nunca quis prever nada. Ela quis apenas mostrar tendências e seu estágio evolutivo atual. O que você fará com isso é de tua total responsabilidade. E há uma tendência a fazer astrologia uma irresponsabilidade. Esses babacas aí de quirogas da vida, não sei o quê, não saia hoje. Hoje não é favorável. Hoje eles falam, que desfavorável, favorável, nada. Bobagem. Uma bobagem grotesca. As energias cósmicas estão presentes. Cabe a você aproveitá-las ou desprezá-las. Ou que nem uma folha de outono ser levada ao vento. Mas é você que há de intervir. Então, a astrologia original é uma astrologia da ação. Enquanto essas visões modernistas são astrologias da inação. Fique quieto ou haja. Porque os astros disseram isso aqui, ninguém me disse nada para você. É você que tem que entender as mensagens do cósmico para agir ou não. Então, esta é a esfera evolutiva. Porque nascemos e vivemos, retomamos 12 vezes em cada signo? Porque esta é a visão para voltar a viver dos antigos. É uma das coisas pobres do espiritismo e é isso que aparece. Você vai renascer. Pronto. Onde você está, você vai para lá. Nada é por acaso. Como nada é por acaso? Que história é essa? De que eu escolhi meus pais, por exemplo. Tem que pirar um negócio desses, né? Você escolheu seu pai, escolheu tua mãe. Me poupa, por favor, dá licença. A pobre da criança que nasceu com o pau, coroa, e mãe vagabunda, tão comum, que eu vejo em abrigos que eu dou assistência. Que culpa tem essa criança? Que escolha teve ela ter esse pai, essa mãe de loucos? Sabe, é de uma banalidade grotesca tudo isso. E nós, trabalhando na terapia, vemos essa moça que foi estuprada por um pai doido, alucinado, coisa tão comum, né? Aqui no Nordeste do país. Que culpa tem ela? Que escolha? Quer dizer que ela escolheu ser estuprada desse louco de pedra que é o pai dela ou o padrasto? É muito irresponsável e inconsequente essa visão. E redutora, né? Deus me livre, que isso, gente? Essa moça, eu só estou usando a moça porque é uma coisa muito presente, muito chocante em nós, que não é que acontece só ela como homem, não acontece também. Mas como é essa criança jogada na rua, como eu vejo lá no Garoto, em lugares centros da cidade, que culpa tem essa criança que foi jogada na rua e enche a cara de cola? É aquela criança, aquela foto fortíssima da Folha, anos 90, uma criança com chupeta na boca, um cigarro. Boca, Ok. Não, você escolheu. Você está brincando comigo? Isso é uma afronta, isso é um insulto à minha inteligência. Continuando sobre o feminino resgatado aqui, o que é isso, meu Deus do céu? Essa menina foi aos 12 anos estuprada e o sofrimento psíquico bárbaro que ela sofreu, ela escolheu. Tudo que você pensa se atrai. Eu queria ser assaltado, já atraí, eu atraí o ladrão para mim, atraí isso aqui, meu pensamento, então, por isso que eu fui assaltado. Sabe? Primária, né? Não só primário, é estúpido. É perverso. É grotesco e estúpido, para dizer o mínimo. Então, é muito mais complexo que isso. Existem forças acima da nossa lucidez de consciência. Pobre coitado estacionou seu carro para entrar na garagem e lá vem os caras e matam ele, um assalto. Quantas vezes nós vimos isso? Você escolheu isso. Olha bem para minha cara. Eu vou atrair 6 dezenas. Entendeu? Você atraiu. Não olhe bem para mim que você já me atraiu. Gente, por favor.
tem. É um pensamento paranoico esse, né? Você está atraindo. Completamente delirante, completamente delirante e ignorante, para dizer o mínimo. É ignorância total da realidade da condição da vida. De pensar daí, né? Mas pensou, acontece. Melhor não pensar. Então se cala a boca. Cala o cérebro, por favor, gente, não é por aí. O que eu vejo como claro é que a roda inexorável da evolução alquímica, onde a carta astral é um retrato provisório do estágio evolutivo de cada um. É muito importante conhecer sua carta astral, é muito importante conhecer as energias cósmicas dos planetas, mas saber lidar com isso significa você arregace as mangas e vá trabalhar em cima de seus potenciais, suas limitações. Isso sozinho não vai fazer nada para você. Ou você se larga e você vai ser uma folha ao vento de outono. É isso. Há energias cósmicas, sem sombra de dúvida que há essas energias, mas é você ou as aproveita ou as desperdiça naquela máxima de Zeus, que diz muito bem sobre a questão do destino. O destino acalanta quem o segue e arrasta quem o nega. E o que é destino? Nada mais é a coragem de tornar-se cada vez mais você a partir do seu autoconhecimento. Aí sim entra com toda a força o conhecimento da carta astral. É lá que você vê as suas potências, os seus débitos, as suas limitações. Vejam só o que Sócrates coloca. É uma roda inexorável da evolução alquímica, onde a carta astral, então falamos, é um retrato provisório. E Sócrates complementa, não é líquida e certa a imortalidade da alma, mas árdua conquista. A alma, a palavra nem é correta, é a psique. É você que evolui, ou não evolui, ou você vai ter que voltar muitas vezes aqui atrasado. As almas, por isso coloquei psiquias, vão das muito jovens, essas muito amadurecidas, e prontas até aquelas que estão prontas para partir e reconquistar a eternidade. Sim, é a questão da evolução ou não de muitas pessoas, almas jovens ou não. A gente vê, meu Deus do céu, independe da condição financeira, embora ela tenha importância, nós vemos pessoas muito mais evoluídas eticamente, nós vemos outras pessoas que são verdadeiros brucutus, prontos para massacrar o outro em benefício próprio. A questão é ética. Então, ética não moral. São ética e respeito à vida. É só você olhar esse princípio. Quais são as pessoas que estão a serviço da vida e aquelas que estão prontas para massacrar a vida? Não importa o que quer que seja. Este é o único critério universal de evolução. Tudo o resto é conversa. Se sabe se numa vida, por exemplo, você sai num estágio ruim de evolução, evoluiu muito, se isso se cria uma tendência para a próxima vida ou pode evoluir totalmente? Está na sua mão. Aí você que escolhe. Ah, tá. Então vamos lá ver agora a questão das pirâmides, que é a origem da astrologia. A frase primeira é bíblica, do pó cósmico, do pó vieste para lá e para lá. Eu apenas acrescentei do pó cósmico, que é uma discussão muito grande sobre o que significa pó na Bíblia. É da Terra ou é do cosmos? Porque a tradução mais correta seria do astros e estes, e para os astros retornará. E aqui nós temos as três figuras geométricas da pirâmide. A base da pirâmide é o quadrado, estamos falando aqui da astrologia arcaica, fundada na geometria sagrada da pirâmide, que é a base da alquimia. O triângulo, que são os lados, e o círculo. O que é o círculo? Era uma esfera de ouro que estava no topo da pirâmide, que obviamente desapareceu por razões evidentes, né? O que significam? O que é essa
essa figura geométrica tão sagrada. Quadrado. 4 elementos da matéria: terra, ar, fogo e água. Os 4 signos, as 4 estruturas dos signos. Nós temos 3 signos da água, 3 signos do fogo, 3 signos do ar, 3 signos da terra. O triângulo, os 3 elementos da espiritualidade: o nobre, belo e justo. Isso é geometria sagrada. Não é aquela babaquice que eles aprenderam na escola de triângulo de Pitágoras. CQD, tem que chegar a CQD, senão você toma 0 na prova. Vocês lembram disso? Todo mundo tinha que decorar essa babaquice. Grotesco, ninguém entendeu nada. Isósceles, escaleno. Círculo. Por que o círculo representa o divino? Se qualquer lugar é começo, meio e fim. Os mortais não podem ver uma esfera por completo, somente os deuses. Simples assim. É a melhor metáfora do divino e do mortal. Você pode percorrer o círculo, sempre verá uma pequena parte dele, jamais o círculo. E nem, aliás, uma esfera, jamais verá uma esfera. Eu tenho uma pergunta. Sim. Você falou sobre o roubo do círculo na pirâmide. Aí, vendo a história bíblica, teve a retirada da maçã da árvore e Prometeu foi e roubou o fogo. Por que eles se interessavam tanto pelo roubo? Como assim, roubo? O roubo, porque roubaram. Eu entendo que Eva, na história bíblica, roubou a maçã. Prometeu roubou o fogo. Peraí. A nossa querida Eva, ela se apropriou, a maçã estava disponível lá. E não é a maçã, em primeiro lugar. É uma romã. A ideia geral, a ideia original é romã. Por que romã? Porque romã é o perfeito símbolo, desde a tradição mais arcaica, do útero feminino. É o fruto da fertilidade. Segundo, vou dizer que uma coisa está contada, mal contada. Segundo, a romã sempre representou a vida. Quando alguém morria na antiguidade grega, o esquife era fechado com romãs em volta, para que a grande Gaia, a grande mãe terra, fosse bondosa com ela e trouxesse de volta a vida com muita fertilidade. Então, o que ela buscou foi fertilidade com esse fruto. Esse até recentemente, pelo menos na tradição helênica arcaica, era, mesmo nas tradições egípcias, era o fruto da fertilidade. Então, por que ela se apropria do fruto da fertilidade, mas não quis nada da árvore do conhecimento, que está lá? Tá? Porque ela queria a vida. Na verdade, esse é uma metáfora que nós, pobres mortais, só queremos uma coisa: queremos vida. É tudo que nós queremos. Não existe desejo mais profundo nosso do que viver para sempre. Não existe terror maior do que envelhecer e perder a vida. Então, ela, num lugar mal intencionada, ela era muito bem intencionada. Ela queria buscar a vida. E veio de uma tradição muito pré-judaica e pré-cristã, a ideia da romã, que não é maçã. Que a maçã é uma bobagem. Por que maçã? Tem a ver, entende? Agora, quando você fala em romã, a coisa ganha sentido. Tá? Provavelmente a igreja, né? Colocou a maçã, fruto proibido. Isso é bobagem. Porque em francês, inclusive, manteve-se a tradução correta. Lá é palme de terre, que é o nome de romã. Pomos da terra. Olha só que coisa, que expressão perfeita, que vem do latim e do grego. Pomos da... Por que terra? Porque terra é que dá vida, óbvio. Então, esse é um aspecto muito mal visto e mal interpretado. E vocês, mulheres, obviamente, têm que ser condenadas. Imagina, vocês foram como? Vocês falam, nossa, coitadinhos, você percebe? Toda a intervenção da igreja em
degradar o feminino como fonte da vida. Mas isso é a igreja que fez, não é a origem. Entende? Então, o símbolo dela, como a serpente, que tem uma representação importantíssima no sinuoso, no mágico que a vida representa da serpente. A serpente não é maldita como fizeram dela. A Bíblia não, a interpretação errada que fizeram é que a maçã não é a maçã, mas é a romã, em que a serpente é maldição. Está tão errado que o próprio Moisés, na frente do faraó, com o seu cajado, transforma ele em serpente. Por que isso? Porque a serpente representa o sinuoso, o sensível, a busca do feminino representado pela serpente. E aí virou serpente instrumento do mal, que de mal não tem nada. É ela que traz a vida, é ela que traz o sentimento. A serpente virou condenação do sentimento, condenação do sinuoso e do sensível. É lá que está a maldição de Eva, entre aspas, que de maldição não tem nada, muito pelo contrário, mas é a proibição do feminino. É lá que está essa questão. Então, o pomo tirou, condenada. Entende? Serpente, você é em conluio com a serpente. Então, precisamos separar muito bem o que a igreja forjou dessa leitura bíblica e o que ela é na sua leitura original. Número 1. Depois, o roubo do fogo dos deuses significa o desvario, é a Era de Prata. A Era de Prata é o desvario. Representa a Era de Prata que acontece a origem dos homens. Mais ou menos aquilo que muitos dizem, a obra inacabada de Deus. Eu duvido disso, que a obra inacabada é essa. Tem tanto trabalho para fazer que não faz direito, então, né? Desde quando você é onipotente, onisciente, é como eu, quando era criança, eu falei para vocês, que eu fui parar na diretoria, essa brincadeira. Se ele é onipotente, onisciente, que papo é esse de ter que descansar? Hoje eu continuaria, que obra inacabada é essa, se ele é onipotente, onisciente? Isso é uma coisa muito mais explicada, percebe? Então, o que está aí bem colocado, realmente, aí, está muito mais de acordo com a visão helênica e egípcia de que as potências, elas são muito maiores que a condição humana, mas elas não são onipotentes. Então, o que nós temos aí, sim, é a luta entre o divino e o mortal, onde, de fato, existe uma energia criadora. Nós dividimos a energia criadora, mas não temos o limite do uso. Essa é uma grande lição para nós, uma grande metáfora e uma grande didática, eu diria. Os homens querem a força do divino e lutam por ela, querem superar, mas não aceitam a sua limitação. E é isso que traz da condição humana uma miséria tremenda, sim. Teve uma imagem maravilhosa, não sei se eu vi aqui, de uma sacerdotisa beijando a serpente. Ela aproximava. Isso. Nossa Senhora, que imagem! Que imagem! Ela aproximava. A serpente representa a força da natureza, a força que ela é implacável, ela é bela e ao mesmo tempo mortal. E essa é a natureza. Mas a ideia de edulcorá-la. A natureza é linda. Que natureza bela e linda, meu amigo. Fica mais uma noite sozinho na natureza, pra você ver como ela é linda e maravilhosa, pra você ver o que ela faz com você. Entende? Quer dizer, para! É tudo uma bobagem inacreditável, não vê o que é essas potências telúricas que vão além do bem e do mal. São implacáveis. Isto é o divino. Nós temos uma visão muito romântica do divino, sabe? Oh, Deus misericordioso. Que misericordioso é o que é, meu? Se fosse misericordioso, não trazia Covid. Se fosse misericordioso, os animais não se entrecomiam entre si. Simples assim. Impunia os egípcios. Se fosse misericordioso, não tinham tido a época dos dinossauros que de bonzinho não conseguiam nada. É muita bobagem. Ou, como disse muito bem Messias, monoteísmo é para as massas, politeísmo é só para os iniciados, sinto muito. Então, mais ou menos responder a sua pergunta, né?
aqui nós temos os elementos do que representa a pirâmide como tal. Uma geometria tão simples, tão didática. Mas não. O que a ciência oficial fala? É local que Faraó rico enterrava-se próprio, fazendo aquele luxo tremendo. Isso é a visão dele, a visão edulcorada do Faraó e de toda essa tradição. A idade cósmica das psiques, das almas. Vejam, isso é fundamental. Como é que eu sei? A sua memória reside nos seus talentos, carisma, se a palavra grega carisma, dádivas dos deuses, essa etimologia, e nos débitos, prisões ao passado. É lá que está nosso limite. Na verdade, eu iria mais longe, nós temos prisões familiares também. Temos aqueles chamados miasmas familiares e miasmas cósmicos. Que eu nem coloquei para ir muito além, mas o que é um miasma familiar? Que culpa tem essa pobre menina nascida no meio desses malucos, que quanto eu não vi nessas casas de de recolhimento que fazem, o juiz tira a guarda dessa criança dos pais, o pai é alcoólatra, a mãe é prostituta, ou a mãe é drogada, o pai é assassino, sei lá. Como tem essa criança de vir ao mundo? Me expliquem. Entende? Que história é essa? Que eu já falei sobre os espíritos. E mais do que isso, esse é um miasma familiar, que ela não escolheu ter isso. Quer dizer que essa criança não escolheu o pai, a mãe ela é responsável. Que nós estamos ficando loucos agora, hein? E mais, o miasma cósmico dessa criança. Raras as crianças que podem, ou como disse muito bem Picasso, como você conseguiu chegar até aí? Ele disse que fugi de casa e da escola. Respondeu claro, curto e grosso. Não deixei meus pais estragarem a minha vida e nem a escola. O que você me diria? Toda criança é genial, toda criança é artista, são os pais e as escolas que destroem essa criança. Nada mais verídico. Não quero que seja Picasso, mas estou falando do direito de ser. Que direito de ser dou a esta criança desse jeito? Que essa criança jogada num abrigo, que sabe aos 18 anos vai ser espirrada e a escolha dela vai ser droga. Não tem alternativa para sobreviver. E por que ela foi atirada num abrigo? É tudo simples a questão. Ou outro idiota das patriotadas, agora que acontece na Ucrânia. Pobres, coitados, moços, rapazes são obrigados a ir para a guerra por causa dos doidos, alucinados governantes. Gente, existe uma outra lógica. Joseph Campbell foi genial ao dizer, nós nos desvinculamos do cósmico. Nós estamos presos só à nossa civilização. Como é que eu vou chegar nesse rapaz de 18 anos, que mal começaste a viver a vida, como diz nosso grande Cartola, ainda é cheio de amor, mal começaste a conhecer a vida, vai se jogar numa guerra, vai tomar uns tiros, e era por causa da pátria. Que pátria, meu? Isso para mim é assassinátria, isso sim. Que patriotada da pior espécie. É um trauma tremendo, né? Para que isso? Se é que vai voltar vivo, né? Se é que vai voltar vivo ou escangalhado e lesado. Esse é o miasma familiar. Ou miasma patriótico, se quer dizer. O grande Miyakoto disse muito bem, só existem duas pátrias aqui. A dos vivos e dos mortos. Tudo o resto é ilusão. Grande Miyakoto. Ele disse uma coisa sobre as árvores lá acho que da ilha de Moçambique. Ilha de Moçambique. Ele fala das árvores, da relação com os antepassados, né? Que as árvores contêm espíritos de antepassados, né? E vamos mais longe. Então, este é o escaravelho que você estava falando, símbolo sagrado egípcio da ressurreição. Voltar a viver.
Que nada se justifica a não ser estar a serviço da vida e a serviço da criação. Isto sim, qualquer religião é mal vista que não esteja a serviço da vida e da criação. Dá para acreditar numa igreja que queimou 40 mil bruxas, que de bruxas não tinham nada, sabe? Não dá para acreditar numa igreja que criou uma Inquisição. Não dá para acreditar numa igreja que criou a burca e outras barbaridades. Comédia. De mau gosto, de muito mau gosto. Não, é isso. Vamos à próxima. Obrigado.